Então, pessoal, boa tarde. Eu, como o doutor Tiago falou, né, antes de mais nada, agradeço o convite, né? E o doutor Tiago tinha falado, eu tenho doutorado em biometria e estatística aplicada, mas a graduação em estatística pela Federal de Pernambuco, o mestrado em biometria e o doutorado em biometria. Minha área de pesquisa ou de doutorado é um pouco diferente dessa, mas aí o tema regressão é um tema que a gente acaba trabalhando no nosso dia a dia, né? Então, eu vou tentar apresentar os conceitos básicos, nada muito complicado. Existe uma teoria bem complexa por trás disso, mas eu vou tentar trabalhar de forma bem simples. Vamos tentar ver se é possível ficar dentro do horário, né, para a gente não estourar o tempo. Então, eu vou tentar mostrar isso a vocês bem, né, bem devagarzinho. E aí, claro, surgindo perguntas, eu peço a vocês que façam perguntas, não precisam esperar terminar, né, a apresentação para discutir. Eu tinha colocado o tema como regressão, mas para ficar um tema mais claro, o tema seria análise de regressão e variáveis dummy. E aí eu vou explicar o que seria a regressão e o uso de variáveis dummies, né, que são variáveis dicotômicas. Ô, Luciano, deixa eu interromper para tirar a dúvida que acho que eu não escutei na hora, porque teve um barulho aqui. As perguntas a gente deixa para o final. Não, pode fazer no decorrer, não tem problema não. Tá, Entendeu? Para a gente também não estourar o tempo quando terminar, se chegar, não é, o tempo tiver encerrado, para a gente não estender demais. Então, algumas perguntas, a pessoa não entender, pode fazer no decorrer, não tem problema. É até mais dinâmico, né? ok. Certo? Então, vamos tentar seguir mais ou menos essa linha, onde eu falo de regressão simples e múltipla. E aí, claro, com o tempo, e sendo autorizado pelo Tiago, que é o presidente do grupo de pesquisa, eu gostaria de poder fazer outros seminários na área de modelagem, né? Por exemplo, existe aqui o modelo linear generalizado, não é? Que é o, o braço forte da estatística na atualidade. Né? Eu vou falar um pouco desses modelos e seria interessante um seminário só sobre ele. Existem níveis, né, para se discutir que abordagem seria, mas poderia ser feito um no nível de graduação e um outro no nível de mestrado e doutorado. No nível de graduação seria a teoria básica, né, necessária, e aplicações, né? Tem aplicações da MLG em várias áreas, né, principalmente na agronomia, medicina, né, ciências animais, que seria zootecnia, medicina veterinária, medicina, biologia, etc. Então, eu acho que nós temos muito que caminhar aqui nessas áreas e seria interessante um outro seminário para essa formatação, né? Bom, eu não Ótimo, ótima sou. ideia, ótima ideia. Bom, se você autorizando, a gente conversa sobre isso e os próximos seminários a gente já vai formulando, já deixando agendado, por exemplo, não é? Regressão logística. Eu ia colocar alguns exemplos de regressão logística, mas sem falar da teoria fica um pouco complicado. Então, o modelo linear generalizado, a gente podia pegar uns pormenores, né, uns particulares e trabalhar com eles. Não é? Então, bom, eu não sou da ciência da computação, mas eu já lecionei no curso de ciência da computação. Não é? Então, aqui seria só uma motivação, não é? O curso de ciência da computação está na Universidade Federal do Agreste Pernambucano, a atual FAP, anteriormente, ou antigamente, a Unidade Acadêmica de Garanhuns, né? Criada em 2005. Existem grandes pesquisadores, né? Sua grande maioria já concluindo ou com doutorado concluído, não é? Mas também uma universidade que teve grandes alunos, não é? Além dos grandes professores. Aí um exemplo foi o Luciano Serafim, foi um aluno da ciência da computação e do seu trabalho de curso, né? Ele tinha feito um convite a mim
e minha área das distribuições de probabilidade, ele começou a trabalhar com essas distribuições e hoje ele está fazendo doutorado na biometria. Mas o trabalho do Luciano Serafim, não é? Trabalhando com caminho quântico, né? Caminhos aleatórios quânticos, é uma área de computação bem densa, né? De processos estocásticos, equações diferenciais. E esse trabalho dele ganhou, junto com ele também participou desse trabalho, né? Faz parte do trabalho da tese e agora do doutorado dele, junto com o professor Tiago, né? No departamento de computação lá. Né? Tiago é professor da UFRPE e passou um ano ou mais na Harvard, né? E esse artigo foi considerado um dos melhores artigos, não é? da, da área de inteligência artificial. Então, eu até falei com o Serafim dizendo que ia fazer essa homenagem a ele, porque era mais que merecida lembrar que um aluno, não é? Da casa, né? Ele era residente da casa do estudante, morador de Caruaru, mas residente da casa do estudante, mas teve um foco, um desempenho, né? E isso ultrapassou barreiras. Né? Bom, ele não seria o único, né? Outro aluno também que tem um bom desempenho, não coloquei na menção honrosa, porque com o tempo, quem sabe, tendo menções honrosas aqui, um artigo que eu tive a honra, né, de trabalhar com ele, com os demais pesquisadores, quem sabe nos próximos seminários, faço uma menção especial a ele, devido a esse trabalho. O Renan, conhecido, né, pelo Tiago e os demais aqui, o Renan hoje faz doutorado no Centro de Informática e é um grande colaborador, né, nos nossos artigos. Nos artigos que nós estamos publicando, o Renan participa e trabalha fortemente também nessa área. E aí eu queria deixar aqui minha homenagem aos alunos da casa, né? Hoje, grandes pesquisadores desenvolvendo seus doutorados, mas trabalhando em áreas diversas, não é? Usando a ferramenta da estatística no dia a dia. Não é? Então, são pesquisadores hoje, nota 1000. Não é? Eram estudantes, se mostraram excelentes estudantes e, como pesquisadores, excelentes pesquisadores. Bom, agora falando do início, né, da regressão, eu espero poder ser claro e objetivo. Eu vou, como eu já disse antes, eu vou tentar deixar bastante simples, né, de forma que fique bem claro para os estudantes de graduação. Bom, tudo começou com Galton, né? Galton, ele estudou a altura de pais e filhos, né? Galton gostava muito de verificar, de analisar essas relações. Ele dizia, por exemplo, que pais de filhos altos tinham filhos altos, mas não tão altos. Pais de filhos baixos, né? Tinham filhos baixos, mas não tão baixos. E essa ideia de regressão, cunhada por Galton, ele também dizia era como se você tivesse uma atriz, né, belíssima, como Grace Kelly, por exemplo, e ela tivesse uma filha, ela seria linda, mas não tão linda quanto a mãe. Então essa ideia perseguia Galton, e ele começou a estudar e cunhar esses termos, né? O Galton também, vale lembrar que foi um dos fundadores da psicometria, né? Ou seja, aplicações da teoria da estatística na psicologia. Carl Pearson, né, em inglês, analisou esses dados de Galton e confirmou essa tal relação, né, que existia entre alturas de pais e filhos. Ele cunhou o termo de correlação. Existe uma história que diz que o Galton tinha dado essa noção de correlação, mas o Pearson é que apresentou a métrica, né? Bom, é uma das técnicas de estimação mais utilizadas, né? Hoje todo mundo já ouviu falar de regressão. As suas aplicações são em diversas áreas, né? Indústrias, economias, estudos biológicos, etc. O objetivo da regressão seria a descrição
de dados, estimação de parâmetros, predição e controle. Então, hoje, com o uso da regressão, você pode realizar previsões, não é? E, claro, como toda ideia da estatística, fornecer base para a tomada de decisões. E hoje existe uma ampla literatura, né? Existem os modelos lineares, os modelos de regressão não linear, existe a regressão kernel, né? Existe a regressão Ridge, por exemplo. Mais recentemente, de 2000 e, acho que 2010, de 2004 para 2010, mais ou menos, foi proposta a regressão beta, né? O Francisco Cribari, lá do CCN, Departamento de Estatística, junto com a professora Ferrari, acho que do IMUSP, ou da Unicamp. Tem o modelo linear generalizado, né? Que é como eu disse, o braço forte, né? Dos estudos de modelos. O modelo linear generalizado, ele foi um dos trabalhos do professor Gauss Cordeiro, conhecido aqui como um dos maiores estatísticos do Brasil, o maior do Brasil, sem desrespeitar ninguém, certamente, e um dos maiores do mundo. Trabalha muito com a estatística, né? Já foi presidente da ABE, né? Hoje é um dos professores titulares do Departamento de Estatística, foi professor lá no departamento na biometria, né? Na pós-graduação, e ele trabalhou muito com isso. Né? Então, já lecionou várias disciplinas sobre modelo linear generalizado, e hoje a área dele é justamente teoria assintótica, modelos lineares, distribuições de probabilidade, etc. O que iria ser um modelo linear generalizado? O modelo de regressão é um modelo simples, né? Se supõe, por exemplo, que os dados têm uma distribuição normal. Então, o modelo linear generalizado é quando isso não acontece, quando os dados não têm distribuição normal. Se os dados, por exemplo, podem seguir distribuição de Poisson, então você faz um modelo linear generalizado com ligação Poisson e assim por diante. Então, você está respeitando, não é, a, digamos, a natureza dos dados, não é? Porque nem tudo é normal, tudo deveria ser normal, mas nem tudo é normal. Existem aproximações à distribuição normal, mas quando não é? Principalmente quando você tem dados, né, pequenos, então sai muito mais flexível e eficiente você usar modelos com esse tipo de ligação. Então, entre esses modelos, né, alguns outros que surgem, inclusive tem alguns modelos de regressão que usa funções trigonométricas, né? Eu estou querendo ver se eu consigo caminhar também nessa direção, já que na tese de doutorado eu propus classes de distribuições trigonométricas, eu pretendo então investigar a possibilidade de construir modelos de regressão trigonométrica para essas distribuições. Então, uma foto do Galton, né? Francis Galton, aqui uma foto do Calpisso, né? Inglaterra, os pioneiros, digamos assim, dessa ideia de regressão. E aqui, o que seria, então, o modelo de regressão? Né? Então, aqui nós temos a nossa variável resposta, que é o nosso YI. Aqui nós temos a nossa média geral, o beta zero, e aqui o nosso coeficiente, né? O beta 1. Não é? Aqui a nossa variável independente, xi, e o nosso erro aleatório. Né? Bom, nós queremos e precisamos estimar esses parâmetros. Vamos ver mais adiante como isso é feito. Tá certo? Como se obtém, então, os estimadores para beta 0 e beta 1. Bom, qual seria uma aplicação dessa noção intuitiva de regressão na economia? Na economia, a gente poderia estar interessado em estudar o consumo em função de uma dessas variáveis aqui, renda, ou taxa de juros, ou poupança. Será que o consumo aumenta ou diminui em relação à taxa de juros? Será que quando aumentamos a renda, aumenta o consumo? Então, se aumenta a renda, aumenta o consumo, isso pode ser uma sugestão de abrir uma galeria, um shopping em um bairro nobre, como, por exemplo, em Recife, nós temos o Plaza Shopping, né, que fica localizado ali próximo ao bairro da Jaqueira, considerado o bairro mais rico de Recife. Né? Ou o Shopping Center Recife, né, que era o shopping localizado em Boa Viagem. E agora, hoje, nós temos o Shopping Rio Mar, localizado ali entre um e outro, né, quase entre a saída de Olinda
né, um pouco mais à frente, que ali tem o Shopping Tacaruna, e seguindo mais adiante, né, em Boa Viagem. Então, quando se faz esse estudo, é óbvio que você espera uma resposta de aumento no consumo com o nível de renda, não é? E esse questionamento é que é interessante. Hoje, esses estudos, né, eles são usados, por exemplo, para abrir uma loja tipo a McDonald's. Não é? Por exemplo, você estaria disposto a pagar um certo valor por um sanduíche? Sim ou não? Então, se a resposta for muito baixa, não tem condição de abrir um McDonald's aqui. Não é? Mas também, se abrir, aonde vai abrir? Vai abrir numa loja como elas são, né? Elas ficam sempre uma loja separada, né? Como é nos Estados Unidos. Ou vai ser uma loja dentro de uma galeria, um shopping, alguma coisa. Então, é necessário fazer esses estudos, porque se estuda o comportamento, não é? E tem um interesse em saber se isso é crescente, né? Se eu posso abrir uma loja, se isso vai durar muito tempo. Em computação, eu poderia estar pensando no tempo de resposta, né? E essas variáveis, né? Por exemplo, se a memória RAM influencia no tempo de resposta, ou se o tipo de processador, o sistema operacional, como funciona. Então, eu quero tentar estimar isso. O tempo de resposta vai ser o menor possível em relação a esses itens X1, X2, X3? Quanto tem que aumentar de memória para que a resposta seja menor? E a capacidade da máquina em fazer isso? Então, isso é uma pergunta. O mercado imobiliário, não é? Será que eu posso estimar o preço do imóvel em função da área construída? Será que o custo por metro quadrado influencia no preço do imóvel? E uma variável aqui, X3, que ela é vista como uma variável categórica. Nós vamos ver mais adiante que o X3 aqui seria uma variável dummy. Colocar uma informação, não é? Esperando que essa informação possa responder o preço do imóvel, ou seja, será que uma casa no bairro do Heliópolis tem o mesmo preço de uma casa no bairro da Boa Vista? Localização é um nome, o bairro é um nome, mas eu preciso verificar o custo disso. Então, nós podemos realizar um modelo de regressão onde a localização seria essa tal variável dummy que nós vamos ver mais adiante. Não é? E qual seria o passo para que a gente pudesse construir um modelo de regressão? Não é? Primeiro, a gente precisa de base de dados. Né? Não é possível construir um modelo sem dados. Né? Precisamos de um banco de dados e, claro, da teoria. Na base da teoria, nós vamos especificar o modelo. O modelo será um modelo linear simples, múltiplo, não linear. Bom, depois disso, estimamos os parâmetros. Depois da estimação, vamos para a adequacidade do modelo. Se o modelo tiver sido adequado, vamos validar o modelo e após o uso. Caso contrário, se o modelo não passa, né, não está sendo adequado, né, nós voltamos para a especificação do modelo. Por exemplo, uma vez um aluno me procurou querendo estimar peso de caprinos e ovinos ao nascer. Bom, e aí nós pegamos a base de dados e tentamos rodar um modelo de regressão. Só que aí, antes de rodar um modelo de regressão simples, nós fizemos um gráfico e descobrimos que no gráfico, né, o comportamento era assimétrico, né? Então, pela curva assimétrica dos dados, ou seja, se os dados fossem normais, uma regressão simples seria bom. Mas como os dados foram assimétricos, né, então usamos a distribuição gama e aí passamos para o modelo linear generalizado, não é? Ou seja, tentar estimar o peso de caprinos e ovinos usando a gama generalizada, a inversa gama. É um modelo linear generalizado com inversa gama de ligação. E conseguimos estimar bem, né? Mas o aluno e o seu orientador achou uma coisa muito densa, né? E ele teve até medo de apresentar isso no trabalho dele, colocou uma coisa mais simples. E aí ficou a proposta de levarmos isso mais adiante, né? Um artigo. Mas o trabalho está em stand-by até o momento. Bom, temos essas etapas, né? Vimos os passos, mas a gente não pode pensar em regressão sem as suposições. Uma suposição inicial é que a relação entre as variáveis x e y precisa ser linear.
Não é? Então, se você não tem relação linear entre as variáveis, e a gente vai ver daqui a pouco a métrica, né, do coeficiente de correlação, se a relação entre as variáveis não forem lineares, então fica um pouco complicado. Não é? Então, você não tem nem como começar o modelo. Não é? Bom, a esperança do erro é zero. A gente vai entender mais ou menos o que é esse erro, né? Nós vamos se apresentar lá na frente o que é o erro aqui na regressão. Mas, inicialmente, vamos entender que a esperança do erro, lembre-se que a esperança aqui é a média, né? Quem lembra de probabilidade, né, básica, lembra de esperança é igual a média. Então, a esperança do erro é zero. A próxima suposição diz que para um dado valor de x, a variância do erro é sigma 2. Então, o nosso erro, nossa variância é finita. E aí existe uma complexidade muito grande nisso, porque, bom, nossa variância é finita, estamos diante de um modelo homocedástico, mas no mundo real a variância não é finita. E a maioria dos modelos são modelos heterocedásticos, e aí existe uma complexidade de modelos e estudos de erro, não é, quando essa variância não é finita. E, é claro, é mais óbvio de se trabalhar nesse caminho, porque, nesse caso do modelo de regressão simples, onde se supõe normalidade, se supõe também que a variância seja finita, e se ela não for, as suposições são quebradas, e aí o modelo deveria ser de outra abordagem. Bom, os erros são não correlacionados, né? Ou seja, os erros são independentes. Se os erros são independentes, a gente sabe que essa esperança aí é zero, não é? Tá tudo I diferente de I, né? Porque se I for igual a J, né? Nós vamos ter I igual a I. Luciano, cortou o teu áudio aí. Tá aparecendo o vídeo, mas o áudio não tá saindo, não. Consegue escutar? Tá fechado o microfone, Luciano. Luciano, o microfone tá fechado. Alô, Luciano? Luciano? Pega meu telefone para ligar para ele. Ô, filho. Luciano, tu tá sem áudio. Agora. Voltou. Esse é áudio agora. Agora sim, agora tá. Tava fechado o microfone. Mas, por muito tempo, não. Depois que você estava falando lá da correlação dos erros, foi aí que parou. Vamos voltar aqui. Você diz onde foi que parou? Foi aqui? S3. Aqui. Foi. Pronto, que os erros são não correlacionados, né? Então aqui os erros são independentes, né? A correlação ali igual a zero para I igual I diferente de J. Se I for igual a J, essa esperança aí vai dar sigma 2, né? Que é a variância. Suposição 4, que existe pelo menos dois valores de x, não é? E suposição 5, que os erros seguem distribuição normal com média zero e variância sigma 2. Bom, para que os Agora, erros... Oi? desculpa interromper. É uma pergunta sobre o S3 que eu tinha para fazer. Certo, pode falar. Não, é porque esse erro, eu pensava que era o erro da variável estimada Y, não é isso? O erro é a diferença, eu vou mostrar já já, é a diferença entre o valor observado e o estimado. Pronto, tá. Então daqui a pouco eu pergunto se eu não ficar com dúvida novamente. Vou mostrar ele já já. Certo? Bom, Ok. a métrica coeficiente de correlação, aquela métrica desenvolvida por Carl Pearson, é dada pela covariância de xy sobre a raiz quadrada
do produto e suas variâncias. A covariância, ela mede a variância conjunta das duas variáveis, né? Então, veja que essa razão, ela é uma medida entre -1 e 1. Embaixo eu explicito, né, quem é a covariância de x e y. Então, é a esperança de x e y, não é? Menos o produto das esperanças. Observe que se é essa esperança aqui, que é o produto das esperanças, se elas forem independentes, então a esperança de x e y vai ser a esperança de x vezes a esperança de y. Ou seja, isso aqui vai ser zero. Então, se o numerador é zero, tudo isso aqui é zero. Então, isso indica o quê? Que eles são independentes. Mas, claro, que se eles não são independentes, nós queremos saber, então, qual é a relação métrica de dependência entre essas duas variáveis, né? Se ela pode ir de -1 a 1. Quanto mais próximo de -1, a relação entre x e y é forte, mas negativa. Indica que o aumento de uma implica na redução da outra. E quanto mais próximo de 1, a correlação é linear positiva, indica que o aumento de uma variável implica no aumento da outra variável, né? Por exemplo, como o ganho de peso aumenta no nível de açúcar no sangue e assim por diante, certo? Uma outra forma de ver a expressão anterior, né, da covariância sobre o produto das suas raízes quadradas, de variância, né, a raiz quadrada das variâncias, você pode tomar por essa expressão aqui. Então, o que mede o coeficiente de correlação? O coeficiente de correlação mede isso. Ele é, na verdade, uma medida, não é, que vai dizer o quão a reta de regressão está próxima desses dados. Não é? Você tem esses dados aí que são, cada ponto desse aí em azul, são as observações, né? Digamos que x seja o peso e y a altura. Então aí você tem as informações, não é, do peso e altura do indivíduo. Tá certo? Eu posso querer estimar, né, o peso em função da altura, não é? E essa linha aqui é a nossa reta de regressão. Então, a gente vai ver, pelas propriedades que nós temos, que essa reta de regressão ela é única. Aqui eu poderia passar infinitas retas, mas a reta de regressão é única. E ela é a única reta que possui a menor distância para esses pontos. Tá certo? Vamos ver isso mais adiante. Então, aqui nós temos o coeficiente de correlação de 0,9. Veja que os pontos estão quase em cima da reta. Aqui eu tenho um exemplo de uma correlação fraca, né? Assim a gente consegue ver que os pontos estão dispersos, né, da reta. E aqui eu não tenho correlação nenhuma, zero. Ou seja, os dados aqui x e y são independentes, né? Então, se os dados são independentes, aquela covariância lá dá zero. Então, eles são independentes. Agora, observe, ele não possui correlação linear. Tá certo? Agora, pode ser uma correlação não linear. Você pode ter um espiral aí, não é? Um círculo, qualquer outro comportamento, mas não uma reta. Tá certo? E o nosso último exemplo, o nosso coeficiente de correlação foi menos 0,9. Observe que os pontos estão sobre a reta, né? Mas ele está na posição contrária, indicando que o aumento de uma variável implica na redução de outra e vice-versa. Tá certo? Então, continuando o nosso modelo, né, o modelo de regressão, nós temos que a nossa variável resposta ela é explicada em função dessas variáveis aqui. Tá certo? O beta 0, que nós chamamos de média geral, o nosso beta 1, a nossa variável independente e o nosso erro aleatório. Tá certo? Ele diz que seria um y como uma soma de quantidade determinística e uma aleatória, que é o nosso erro, né? Bom, qual seria o significado do parâmetro beta? Aqui é o parâmetro beta 1, não é? Nós dizemos que esse beta 1 ele seria visto como uma mudança esperada em y correspondente ao aumento de uma unidade em x. Tá certo? Ou o impacto causado na variável resposta para o aumento de uma unidade na variável independência. É sempre importante essa leitura dos parâmetros. E o beta 0, ele é a média comum, não é? Ao conjunto de dados. Tá certo? Essa é a forma matricial, né, da regressão simples. Então, você tem um vetor lá y de resposta. Aqui o x, né? O beta, com os dois parâmetros. Ali eu coloquei beta 1 e beta 2, mas vocês poderiam ver beta 0 e beta 1, tanto faz.
e o vetor de erros, não é? De 1 a n. Bom, eu falei do resíduo lá atrás, não é? O resíduo é o erro. Então, qual é a noção que se tem desse erro? É que esse erro seja a diferença entre o valor observado e o estimado. Quando a gente coloca um chapéu em alguma variável na estatística, nós chamamos de estimador, né? Os alunos aqui de bioestatística ou de agronomia se lembram do estimador, não é? Então, você tem um parâmetro populacional e você quer estimar um parâmetro populacional. Então, você usa um estimador, não é? E aqui o meu resíduo é justamente essa diferença entre o observado e o estimado. É claro que eu quero que o meu resíduo seja o menor possível, né? E aí nós vimos, vamos ver também aqui embaixo, né, que são as propriedades do resíduo. Ou seja, que a soma dos resíduos seja zero. Não é? Se a soma dos resíduos é zero, é óbvio que sua média é zero. A soma dos resíduos ao quadrado é mínima, porque nós vamos ver que vamos usar aqui o método dos mínimos quadrados. Então, o quadrado dos erros, né, a soma desses quadrados é o menor possível. Uma propriedade importante, né, é que a soma dos valores observados é igual à soma dos valores estimados. Né? Acho que não poderia ser diferente isso. E que a reta de regressão passa pelo ponto médio x e y. Quis falar aqui das propriedades, mas podemos ver aqui também os gráficos do resíduo. Isso aí faz parte do diagnóstico, do modelo de regressão, nós precisamos olhar como se comporta isso. Então, na verdade, o resíduo deveria se comportar dessa forma aqui. Não é? Essa linha pontilhada no meio é o zero. Lembre-se que nós vimos pela propriedade que a esperança do erro é zero. Então, nada mais justo que os erros se distribuem em torno dessa média zero aqui. Então, isso é o ideal, é o que se espera. Caso não, olha, podemos ter esse problema aqui, ó. Variância não constante, não é? Ou seja, aí você já está vendo que seus dados não saem em distribuição normal. Ou não linearidade, ou problemas de outlier, né? Existem vários problemas aí, né? Que se pode aplicar nas distribuições, né? Para poder estudar isso na base de dados. O problema mesmo do aluno em estimar o peso dos animais foi uma coisa complicada, porque tinha animais lá que o peso da mãe dizia uma coisa e o peso do animal dizia outra. E aí ficou uma coisa muito estranha. E aí, quando a gente conversou para saber o que foi que tinha acontecido, dizendo que o animal consumia ração, daqui a pouco não tinha mais ração, o animal passou a comer outra coisa. E aí houve um problema sério lá com aqueles pontos. E aí eu disse, olha, de acordo com os dados, você vai ter que excluir essas variáveis, que elas são pontos aberrantes, né? O seu modelo não vai conseguir analisar com esses dados discrepantes. E aí fizemos as abordagens, né? E aí tivemos um modelo bem razoável, né? Então nós chamamos isso de outlier. E aqui a não independência. Lembre-se que os erros são independentes, né? Mas aqui não é o que diz, né? Então é necessário fazer esses gráficos, né? Para analisar o resíduo do seu modelo de regressão, né? Os dados que você se propõe a analisar. Tá certo? Bom, então, como a diferença do valor observado menos o estimado, né? A esperança do YI aqui é vista como o nosso modelo de regressão, né? Então, a esperança de YI é o beta 0 mais beta 1 xi. Então, nós tomamos essa diferença e aí nós queremos que essa diferença seja a menor possível. Então, eu tenho uma função e vou tomar essa função e aplicar os procedimentos que nós conhecemos de cálculo, né? Bem simples, não é? Então, eu tomo a derivada da função, não é? F em relação a beta 0 e tomo a derivada da função f em relação a beta 1. Então, aqui eu vou encontrar os parâmetros, né, beta 0 e beta 1. Ou seja, eu tenho aqui, em função dos dados, os meus dois parâmetros, não é, para que eu possa encontrar meu modelo de regressão. Lembre-se que essa expressão, para aquele conjunto de observações, vai gerar uma reta única, que tem a menor distância entre os pontos observados. Bom, uma importante lógica, né, é o teste de hipótese, né? Nós temos o parâmetro que nós estimamos, então precisamos passar por essa etapa. Nós temos a hipótese nula, o meu parâmetro beta 1 seja zero, e a minha hipótese alternativa que beta 1 seja diferente de zero. Não é? Ou seja, se nós rejeitamos a hipótese nula, então nós temos um modelo de regressão.
não é? E aí, claro, quem seria essa razão? Beta 1 sobre desvio de beta 1. Isso segue uma estatística T-student, né, com n-2 graus de liberdade. A variância estimada, que seria a soma de quadrado do resíduo dividido pelos seus graus de liberdade, não é justamente o quadrado médio do resíduo. E essa expressão de baixo, não é? A variância amostral do parâmetro, ele pode ser vista como, não esquecer que essa expressão aqui, né, sigma 2 chapéu, é a variância, o estimador da variância, né? E aqui embaixo nós temos a razão do quadrado médio do resíduo por essa pode ser vista como a variância amostral do parâmetro, não é? Beta 1. A esperança do quadrado médio do resíduo é a variância, não é? Porque o que é a esperança do estimador? Né? A esperança do estimador, quando eu digo que a esperança do estimador é o parâmetro, é porque o meu estimador é centrado. Não é? Isso aí é uma propriedade de inferência estatística. E a esperança da soma de quadrado do resíduo é dada por essa expressão aqui. N-2 vezes sigma 2. São apenas propriedades dos estimadores. Né? Nós podemos ter um outro seminário em que a gente possa discutir isso com bastante calma, apresentando os resultados, né? Comprovando que os resultados disso através das propriedades de inferência. Luciano, SQRes, no slide 34, é o quadrado médio do resíduo, né? Aqui é o quadrado médio do resíduo. E SQ é o quê? Soma de quadrado do resíduo. Não entendi. O quadrado médio do resíduo é a soma de quadrado dividido pelo grau de liberdade. Entendeu? Entendi. Como a esperança é zero, né? Aí vai ser a própria variância, né? Sim. Obrigado. Nada, Thiago. Aqui o coeficiente de determinação. O coeficiente de determinação, que nós chamamos de R2, ele é o quadrado do coeficiente de correlação. E é dado por essa expressão aqui. Ou seja, a soma de quadrado da regressão dividida pela soma de quadrado total. E o que representa o R2? Significa o quanto de variação é devida à regressão. Não é? Ao meu modelo de regressão. E a gente vai entender isso mais na frente. Quando eu disser, lembra-se do R2, olha aqui o que ele significa. Então, quanto maior o R2, melhor. Bom, se ele é o quadrado do coeficiente de correlação, lembre-se que o coeficiente de correlação que a gente viu lá atrás é uma métrica entre menos 1 e 1. Então, o quadrado disso vai ser uma medida entre 0 e 1. Então, quanto mais próximo de 1, melhor. Não é? Bom, eu tenho um exemplo que eu botei aqui para ficar bem simples, né? Que seria um exemplo do modelo de regressão simples, tá certo? Seria nota de alunos, né? Notas finais e falta de alunos, tá certo? Aí eu fiz um modelo de regressão bem simples, mas veja, eu fiz o gráfico primeiro, né? Mostrando as faltas e as notas dos alunos, não é? E aí a gente consegue observar aqui, ó, que a relação entre falta e nota, ela é decrescente, não é? Estão vendo aqui? Ou seja, à medida que a falta aumenta, a nota do aluno diminui. Os alunos deviam saber disso, né? Pois é, aumentou a falta, a nota cai, não é? Eu não apresentei aqui, mas deixa eu ver se eu deixei aqui os dados. Eu tinha um parecido, Luciano, agora que eu fiz já faz alguns anos, né? Era sobre quem fazia a lista, a nota da lista de exercícios e a nota da prova. Mostrando que quem fazia a lista de exercícios, né, se dedicava, tirava nota boa. Eu já ia fazer um modelo de regressão logística com a monitora. Ela mostrou no modelo de regressão logística que os alunos que frequentavam monitoria tinham notas acima da média. E a gente avaliou isso pelo gênero, né? Mostrando que as meninas, né, elas tinham um desempenho melhor do que os homens, sabe? E dizendo assim, olha, até as meninas não indo para a monitoria tiravam notas maiores, mas elas indo para a monitoria, elas tinham a razão de chance, eu acho que era quase 6 vezes maior que a do homem. Não é? Uma menina que fosse para a monitoria, ela tinha 6 vezes mais chance de tirar uma nota superior a 7 do que um homem que não ia. Isso foi numa disciplina só ou foi mais de uma? Foi para uma disciplina só ou mais de uma disciplina? Disciplina que eu fiz, porque o aluno na época
a gente tinha esses dados, né? Aí eu disse, olha, para o relatório ficar interessante, faça aí, vamos estimar isso aí, ver. E aí mostrar, e fez um gráfico mostrando a diferença entre homens e mulheres, né? E mostrando que o desempenho das meninas quando vão para a monitoria é muito maior que a dos homens. Mas, assim, a determinação das mulheres, isso é bom ressaltar, eu sempre tento ressaltar isso em aula, ela é sempre louvável, né? A gente sabe que o mundo feminino, ele é um mundo ainda, sabe, dentro de uma garrafa, né? Porque a sociedade, ela quer que as mulheres vivam aquele mundo lá. Bom, sem entrar no mérito, né? As mulheres vivem um drama que é desconhecido por nós. Então, eu posso ir à rua, ir na faculdade, largar de 3 horas da manhã, mas uma mulher não pode fazer isso. Ela não pode nem varrer uma calçada de 7 horas da noite, porque ela tem um risco de ser estudada. Então, a sociedade é muito perversa, não é? Então, a mulher, quando ela consegue se formar, quando ela consegue galgar, não é? Isso aí é um mérito sem tamanho, não é? E eu tento reforçar sempre isso, porque eu sei que é complicado, certo? Bom, voltando aqui, Importante. eu pulei o coeficiente de correlação, né, que eu não tinha mostrado lá. Observe que o coeficiente de correlação deu menos 0,97, ou seja, é negativo. E a gente sabe o que significa o coeficiente ser negativo. Significa que a relação entre as variáveis ela é inversamente proporcional, não é? Ou seja, o aumento de uma variável implica na redução de outra, tá certo? Bom, aí eu coloquei os dados para rodar e aqui eu tenho o resultado, né? Aqui o modelo de regressão, eu peço aqui uma função chamada LM, né? Onde eu quero estimar as notas em função das faltas, quando eu peço a descritiva desse modelo, né? Ele mostra aqui os parâmetros que foram estimados. O intercepto é o beta 0, e a falta aqui, esse valor aqui vai ser o beta 1. E aí a gente vai lembrar o que a gente disse lá atrás. O que significa a leitura do beta 1? Beta 1 mede o impacto causado na variável resposta, não é? Que é nota, para o aumento de uma unidade na variável independente, faltas. Então, o que, que esse beta 1 está dizendo aqui? Ele é negativo. A gente olha aqui o p-valor e observa que a hipótese nula foi rejeitada, né? Então, temos um modelo de regressão. Mas não só isso, temos um modelo de regressão que diz que eu posso estimar a nota em função da falta. Não é? E o que diz meu beta 1 negativo? Significa que para cada uma falta, o aluno perde quase 4 pontos na nota final. Tá certo? Aí o nosso R2 aqui, ó, deu 0,95. Então significa que 95% da nota pode ser explicado pelas faltas. Lembra-se que a gente falou do R2 lá atrás? Que mede a variação explicada, não é? Pela regressão. Então você tem o R2 é a razão da regressão sobre a soma de quadrado total. Então ela mede justamente isso. Não é? Então 95% das notas podem ser explicadas pelas faltas. E que o aluno, para cada falta, ele perde 3 pontos. 3,9, ou seja, quase 4 pontos de nota perdida para cada falta. Lembre-se, o beta é o impacto causado na variável resposta, o aumento de uma unidade na variável independente. Nota é variável dependente e faltas, variáveis independentes. Não é? Então, o beta aqui, ele vai estar multiplicando as faltas, né? Então, para cada uma falta, você perde quase 4 pontos. Algo, se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder, estou aberto a questionamentos. Eu não queria ser muito rápido, né? Mas eu levo em consideração que boa parte do conteúdo aqui visto, eu acho que a única coisa que seria comum aqui seria cálculo, né? Então, o pessoal viu lá a derivada, né? Obtenção de mínimo, derivar uma função igual a zero, em relação ao parâmetro de direção, né? Pronto, e o resto, que seria coisa nova, é justamente as propriedades intrínsecas, né? Mas aí falamos de estimadores, não é? Coisa que os alunos aqui que estão pagando as disciplinas, tanto de probabilidade como de agronomia ou biometria, bioestatística experimental, estão vendo que são estimadores intervalares e testes de hipótese. Então, não tem muita diferença, não. Deixa eu aproveitar e perguntar sobre o R grande, R maiúsculo, né? Ao quadrado.
esse R2. Ele aí, ele pega justamente, se eu ver se eu me lembro aqui da equação, a soma, a soma dos quadrados da variável estimada, né? Dividido por essa soma mais o quadrado dos erros, não é isso? A soma dos quadrados dos erros, não é isso? O quadrado total, né? Que é justamente a soma da regressão com o resíduo, né? Com os erros. E Que ela é... mede a variação devido a só essa parte, né? Devido à regressão, né? Funciona como um teste de hipótese, né? Ou não? Olha, CR2? Eu entendi não, isso. não. É só uma métrica mesmo, né? Só uma Mas métrica, né? ele pode ser visto como um quadrado do coeficiente de correlação, né? Então, ele é só uma métrica comum, certo? Se chegar em uma, quer dizer que a regressão é perfeita, não é isso? A regressão é perfeita, né? E aí, o engraçado que você pode observar é que para ela chegar a ser 1, né, é necessário o quê? Se você olhar a expressão, você toma a soma de quadrado de regressão e divide pela soma de quadrado total. É necessário que a soma de quadrado da regressão seja 1, não é? 1 assim, né? Ela seja o mesmo valor que a soma de quadrado total, né? Então, Uhum. significa que a soma de quadrado do erro é zero, né? É isso. Por quê? O que é a soma de quadrado total? É a soma de quadrado de regressão mais a soma de quadrado do erro. Se o erro for zero, então a soma de quadrado de regressão é igual à soma de quadrado total. Então a razão de soma de quadrado de regressão pelo total é 1. Então você tem perfeito, né? Todos os pontos estão sobre a reta. Tem alguma regra de bolso para um valor bom de R2, por exemplo? Porque um a gente nunca vai conseguir, mas, sei lá, 0,9 a gente assume que Nunca vou conseguir, essa. né? Dos dados, viu? Sabe? Eu vou dizer assim, É, existe uma tabelinha que eu não mostrei, mas que diz, por exemplo, que 50% é fraco, aí até 60% é razoável, acima de 70%, 80% é bom e assim por diante, não é? entendi. O coeficiente de determinação, quanto mais próximo de um, melhor. Então, assim, para mim, passou de 60%, 70% está bom. Então, isso depende muito do pesquisador, não é? E da aplicação, né? O que o pesquisador pretende, entendeu? Depende muito disso. Mas já vi trabalhos onde aceitaram um R2 de 55. Parece ser bem pouco. Para mim é bem pouco, porque veja, quando você diz isso, você está dizendo que apenas 55% dos seus dados pode ser explicado, né? É. Enquanto metade disso é explicado pelo acaso. É por isso que você faz um modelo de regressão, entendeu? Aí, no caso, aí, se realmente não tem outro modelo, não existe nada, né, que conseguisse mais do que isso, né? Então, é o que tem, né? Se é o que tem, dependendo da aplicação, né, acaba sendo tolerado, né? Mas no caso aqui das notas, o coeficiente de correlação deu 0,97. Aí você toma um quadrado disso para calcular o R2, não é? Eu acho que está aqui na apresentação, eu deixo o resultado dele. Ele aparece aqui. O R2 dele deu 95%. Então, eu estou dizendo que 95% das notas são explicadas pelas faltas. Ou seja, menos de 5% é explicado pelo acaso. Ou seja, o cara estudou pouco, sei lá, porque aqui é um modelo simples, né? A gente não está falando, por exemplo, de outras variáveis, né? Isso é bom quando a gente fala de regressão múltipla. A gente pode verificar, por exemplo, se a nota final do aluno teve influência pelos pais, né? O nível superior dos pais. Ou seja, será que existe uma relação? A mãe tem nível superior, então o menino, a nota do menino é alta porque a mãe tem nível superior, então aí você tem aquela relação mãe e filho, não é? Então a mãe é exigente com o filho, e aí ele se esforça e tira nota alta. Será que ele tem irmãos? Será que ele mora perto da faculdade? Então existem outras variáveis que estão nesses 4% e alguma coisa, que possam explicar a nota final do aluno, independente da falta. Para um modelo de regressão simples, esse é o resultado. Aí, quando você cria um modelo de regressão múltiplo, você quer verificar a influência de outras variáveis na variável resposta. Então, por exemplo, será que o fato dele ter irmãos mais novos ou mais velhos influencia na nota final? O fato do pai, a família ter um nível de renda alto, influencia na nota final?
ele morar perto da universidade, ou da escola, etc., influencia, o nível de instrução dos pais influencia na nota final, então todas essas variáveis é o que a gente pode usar para explicar, né? Essa era uma das propostas que eu queria fazer para estudar aquela evasão e retenção, se você se lembra. Só que aí, ao invés de usar o modelo de regressão simples, era usar um modelo de regressão logístico múltiplo. O que era esse modelo de regressão logístico múltiplo? Eu ia calcular a probabilidade do aluno ficar retido ou evadir o curso, não é, baseado em várias informações. Se o aluno faltou uma aula, duas, se isso causava impacto no fato de retenção, não é? Se o aluno reprovou uma disciplina, se isso aumenta a probabilidade de retenção. Por exemplo, tem um trabalho de um colega meu, que é professor de matemática da UPE, aqui de Garanhuns, que ele usou o modelo de análise de sobrevivência para estimar o risco de um aluno de curso de computação lá na rural e sair do curso, né? Ou seja, a evasão. E ele diz que o risco aumenta com o aumento do período. Então, se o aluno está lá no primeiro período, tá bom, mas o risco dele sair do curso quando ele passa para o segundo ou terceiro vai aumentando. O risco é grande, ele vai, no decorrer do curso, ele vai sendo alto demais, sabe? E aí uma coisa interessante é discutir o que fazer, né, para tentar resolver esse problema, o que fazer para que esse risco diminua, né? Porque se você tem alunos em que, à medida que o período passa, o risco dele ir embora é muito alto, o que você pode fazer para mudar essa curva? Não é? E que curva? Não é? O modelo usado foi o modelo Aibel, não é? Mas que outra curva poderia ser usada para tentar explicar o melhor comportamento? Isso eu gostaria de fazer aqui, para também estudar o risco, né, de evasão e retenção. Dizer assim, olha, o risco é esse. Não é? Se isso não mudar, vocês vão perder aluno. E eles precisam dessa informação, isso é importante. Olha, o cartão de crédito, o que é que ele faz? Eles têm informação de um cliente que tem uma certa idade, uma amiga minha, ela se formou em biometria também, trabalhando no Banco do Brasil. E a dissertação de mestrado dela foi um modelo de regressão de análise de sobrevivência, né, porque também é um modelo de regressão, onde ela estimou o tempo em que o indivíduo deixaria de ser cliente de um banco. O que a Neurotech faz é justamente avaliar o risco da pessoa, por exemplo, passar a ser um mau pagador, não é? Então, no caso dela, ela fez um modelo dizendo assim, olha, isso aqui, o cara tem um cartão, ele tem essa situação, então, se ele tiver essa idade, esse perfil, essa renda, em tanto tempo ele deixa de ser. Aí, com esse modelo, o que a empresa de cartão faz? Ela entra em contato com a pessoa e muda a cor do cartão, né? Porque ela já sabe do risco que você tem de deixar de ser talvez um bom pagador ou que você deixe de ser cliente, né? E aí você tem que manter a fidelidade. Como? Conhecendo o perfil do cliente, conhecendo o modelo que explica, né? Qual é o comportamento desses dados, tá certo? Agradecer principalmente a você, Luciano, e também a todos pela participação. Sempre Pronto. existe muita coisa para que a gente pode contribuir, então fica à disposição, tá bom? Tá ótimo, Agradeço, acho que você tem muito a contribuir mesmo aqui com o grupo. Muito obrigado. eu que agradeço a oportunidade e dizer que estou aberto, né? Tanto discussões agora, no futuro, estamos aí.